Fala galera que assiste ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, o Ruivo. Aqui você vai encontrar palavras sobre Jesus e sobre arte, sobre cultura, sobre educação, porque é tudo isso que a gente vive aqui. Então se você é novo, já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Se você assiste meus vídeos e ainda não se inscreveu, Deus tá vendo, hein? E se você já é fã de carteirinha, já deixa aquele like, já compartilha pra galera, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu super gosto, né? Que é a minha área. É falar sobre os artistas da Bíblia, falar sobre essa galera que vive, viveu, no caso, que já morreram, mas viveram e puderam experimentar, puderam, né, vivenciar essa questão artística junto com Deus, através de uma palavra, né, através daquilo que Deus colocou no coração deles, alguns, outros nem tanto. Mas enfim, a gente vai discutir hoje algumas coisinhas, né? Então, você sabia que a Bíblia está cheia de artistas? Sim, escultores, músicos, poetas, escritores, gente criativa usada por Deus para comunicar mensagens eternas. Se você pensa que a arte e fé não combinam, então fica comigo até o final desse vídeo porque você vai entender, sim, que pode combinar. E é muito legal hoje, agora um desabafo do meu coração, do Lucas aqui, é muito legal porque durante muito tempo eu cresci na igreja e existia um certo preconceito com a arte dentro da igreja, porque sempre houve uma valorização muito grande da música. A música que sempre estava ali, nossa, vamos cantar e louvar e engrandecer o nome de Deus, né? Porque isso é lindo, maravilhoso e óbvio que é. Mas a gente esquece que existem as outras linguagens artísticas, né? Então eu, Lucas, eu sou ator. Então eu gosto de estar no teatro, eu gosto de estar em cena, eu gosto de estar no cinema, eu gosto de estar ali fazendo um personagem, porque Deus me chamou para isso. De um tempo para cá, houve, parece que um despertamento ali na igreja, mas ainda não é tanto. Mas se Deus quiser, a gente vai começar a colocar uma coisa um pouco a mais. As pessoas estão começando a entender que artista não é só quem tá na Globo, não é só quem tá famoso, né? Porque ser artista é uma coisa, ser famoso é outra. Então, graças a Deus, houve um despertamento muito grande, está acontecendo, e eu, como professor, fico muito feliz, né? Porque eu gosto de ensinar também, acima de tudo. Eu gosto de ver as coisas feitas com excelência, de uma forma profissional, que você fala assim, caraca, que legal, isso é teatro de igreja, porque antes era assim, né? Tipo, nossa, teatrinho de igreja. Né? Infelizmente ainda acontece alguns que se falam assim, nossa, teatrinho de igreja, que chato, que paia. Mas, e é por isso que eu sempre bato na tecla que a gente precisa estudar, estudar, estudar cada vez mais, né? Se Deus deixou Shakespeare pra gente estudar, se Deus já deixou Stanislavski, Brecht pra gente estudar, por que a gente vai descartar? A gente precisa aprender a filtrar as coisas que são boas, reter aquilo que é bom e jogar fora aquilo que é ruim. Vamos lá! O primeiro artista que eu quero falar aqui está lá em Êxodo 31, do 1 ao 5, talvez o artista que seja o primeiro que deu o pontapé inicial nessa coisa artística mesmo, né, que foi Bezalel. Então lá em Êxodo 31, do 1 ao 5, diz o seguinte, eu vou ler na NTLH, que ele fala assim, o Senhor Deus disse a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e fazer todo tipo de artesanato. O título que eu li aqui na Bíblia da NTLH, nova tradução, isso aí mesmo. Deus escolhe operários especializados. Agora lá na NVI, ele fala assim: a escolha dos artesãos do tabernáculo. Por que que ele vai falar sobre isso? Porque ele não é só Bezalel que é escolhido. Ele vai chamar outras pessoas para trabalharem juntos. Inclusive, nós temos aqui o primeiro alfaiate, digamos assim, ou figurinista do rolê, que ele vai falar assim, ó, também. Isso vai estar um pouquinho ali, 31:10. As vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes. Então, assim, Deus escolhe e ele fala assim: eu enchi com o meu espírito, né? Eu derramei, eu enchi do espírito de Deus para que vocês pudessem fazer e trabalhar com isso. Ou seja, então a gente começa a entender
que toda criatividade, toda a parte artística vem da parte de Deus também. Não é somente uma coisa nossa de falar assim, nossa, hoje nasci criativo, hoje acordei, nossa, que vontade de pintar, que vontade de escrever, que vontade de cantar. Essa vontade vem da parte de Deus e é muito legal porque a gente começa a entender que Deus ele sente prazer nessas coisas. Né? Então Bezalel foi o primeiro homem da Bíblia a ser descrito como cheio do Espírito de Deus. E para quê? Para criar arte. Deus o chamou especificamente para liderar a construção artística do tabernáculo, na época de Moisés ali, né? Vamos contextualizar. Ouro, prata, bordado, madeira, tudo com propósito estético e espiritual. E a lição, né? Então Deus valoriza o belo e usa a arte como expressão de sua glória. Estava conversando esses dias com uma arquiteta cristã e ela falou sobre um termo que eu achei interessante. Falei assim, cara, eu vou anotar porque uma hora eu vou usar isso. Eu acho interessante falar agora neste momento. Ela falou sobre assim, porque hoje a gente vive numa era da igreja industrial. E eu, como assim igreja industrial? Porque, é tudo parede preta. Né? Tudo parede preta, é telão de LED, um monte de coisa, luzes. Então virou uma indústria, né? Virou essa questão do tabernáculo de Deus para essa indústria. Se é certo ou errado, cara, eu não tô aqui para debater isso. Eu tô aqui para debater sobre a arte, sobre a beleza. É muito claro que lá desde quando Bezalel foi nomeado como esse primeiro artista, cara, você é responsável por criar o tabernáculo de Deus. Deus se preocupou com as coisas artísticas. Deus se preocupou, cara, você vai criar assim, assim, assado. Quando ele dá os mandamentos lá para Salomão para construir o templo de Salomão, como a gente conhece também, novamente, você vai fazer assim, assim, assado. Então Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes, né? E aí me faz pensar, me faz refletir sobre essa questão da igreja industrializada que a gente vive hoje em 2025, né? As igrejas de parede preta, as igrejas que perderam as suas cores, perderam. Claro, existe um propósito que o foco é Jesus, o foco é Deus, o foco é estar ali sem ter distrações. Mas, cara, cá entre nós, artista para artista, quando a gente olha aquilo, uma pintura maravilhosa, com os vitrais bonitos, quando a gente vê Michelangelo pintando a criação de Adão, cara, dá um prazer de entrar e falar assim, cara, que massa, porque Deus inspirou um artista para criar isso, para fazer dessa forma. Né? Então, um adendo a tudo isso e vamos para o próximo. Davi, o salmista, músico e guerreiro. Né? Então a gente tem lá, Davi não era somente um guerreiro. Né? Para quem não conhece a história de Davi, eu acho que é quase impossível. Se você é crente, se você é cristão, provavelmente você conhece a história de Davi. Ele apacentava as ovelhas do seu pai e seus irmãos iam para a guerra, até que realmente surgiu lá Golias. E Davi fala assim, deixa com o pai aqui que eu mato Golias. Por quê? Porque ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso para proteger as ovelhas do pai. Né? Então Davi, esse cara que era guerreiro, foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, mas ele era um artista completo, né? Então ele tocava harpa, escrevia canções, dançava diante do Senhor. Então a gente tem ali a figura. Antes de Davi, a gente já tinha Miriam, né, a irmã de Moisés, que ela dançou também na presença de Deus quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Então Miriam também já dançava ali para expressar a sua arte e Davi também, né, dançava na presença de Deus. E ele tocava a harpa. Teve um período da sua vida onde Saul não queria matar Davi ainda, que ele tocava, né, a harpa para espantar os espíritos maus, assim que a Bíblia vai relatar de Saul, né? Então ele realmente tocava a harpa pensando nessa adoração, pensando em cada vez mais alegrar o coração de Deus. E, claro, quando a gente pensa nos salmos, né, os maiores salmos que a gente tem, a maioria foi escrito pelo rei Davi. E é muito interessante quando a gente olha as músicas contemporâneas, os louvores contemporâneos, eles são baseados nos salmos. Então a gente pode dar os créditos, né, a composição original a Davi, na verdade, né? Então quem faz os arranjos, quem faz outras coisas lá, beleza, ótimo, foi inspirado por Deus. Mas as letras, as canções, aquilo que a gente proclama muitas vezes, veio através do salmista Davi. Então, os salmos dele até hoje tocam o coração de milhões, e isto é arte com propósito eterno. A arte pode ser um canal de adoração e expressão sincera da alma diante de Deus. Então é muito interessante quando a gente vê que Davi está sendo perseguido por Saul, ele fica preso na caverna, vai um monte de coisa assim, e daqui a pouco eu imagino muito isso, fazendo uma peça de teatro. Ele com um caderninho lá, só assim, Deus, eu não sei o que eu faço, Saul tá querendo me matar, vou escrever.
Senhor Deus, por favor, você é meu refúgio, minha fortaleza, minha alma descansa a ti. Então imagina que loucura tudo isso, né? Então ele está fugindo e a alma dele clama pelo Senhor e ele consegue expressar isso em forma de salmos, em forma de poesias, em forma, sabe, dessa escrita mesmo que o Espírito de Deus vem através da vida dele. Então, Davi, esse cara incrível que foi, né, o maior rei de Israel, também era um artista. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, a gente vai falar sobre Paulo, que era um grande comunicador, escritor e orador. A gente sabe que Paulo foi esse cara que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Hoje nós temos ali 20 e poucos livros do Novo Testamento, onde a maioria foi escrito por ele, né, através da inspiração divina. Paulo foi um dos maiores comunicadores da história, ele adaptava sua linguagem aos públicos, gregos, judeus, romanos, usava analogias, escrevia com beleza e profundidade. Então, existe uma passagem que fala, né, que enquanto eu ia para os romanos, eu falava com os romanos, enquanto eu ia para a Grécia, eu falava com os gregos. Então, ele usava dessa arte da comunicação para se comunicar, para levar a palavra de Deus cada vez mais longe, né? Em Atenas, ele até citou poetas pagãos para conectar a mensagem do evangelho à cultura local. Então, a gente sabe, né, pela história, pelo contexto histórico ali da Grécia, de Atenas, a gente sabe sobre os mitos gregos, né, Zeus, Poseidon, Hades, e lá vai um monte de deuses gregos do Olimpo. Então Atenas ele sempre foi esse local de vários deuses e tudo mais. Então Paulo acaba citando esses poetas pagãos, acaba citando esses deuses para fazer essa analogia, para falar sobre o evangelho, para falar sobre Jesus, né? Então, Paulo nos deixa uma lição muito grande, cara, independente de onde você esteja, prega o evangelho e usa da cultura local para isso, né? A gente não precisa empurrar Jesus goela abaixo para as pessoas, mas, cara, o que você pode falar para ela a partir da cultura dela, daquilo que ela vive, a partir de uma música que ela já escuta, a partir de uma dança, de uma festa que ela já vive, como que você transforma isso para falar sobre Jesus? Então Deus usa a comunicação criativa para alcançar pessoas diferentes. E aí nós vamos lá, nesse último exemplo que nós temos aqui nesse vídeo, Jesus, o mestre dos símbolos, né? Então Jesus era o artista das palavras, usava parábolas, metáforas, histórias visuais. Ele usava os elementos do cotidiano, sementes, ovelhas, portas, pescadores, para falar sobre verdades profundas. A criatividade é uma linguagem no reino de Deus. E detalhe, né? Jesus aqui, ele era marceneiro. Quando a gente para analisar o contexto histórico, arqueológico da coisa, quando a gente fala sobre marceneiro, hoje em dia, na cena contemporânea, a gente pensa naquele cara que trabalha com madeira só e tudo mais. Mas antigamente, isso quem está falando não sou eu, Lucas, mas sim os historiadores. Aquele marceneiro era como se fosse um engenheiro. Então pensa que Jesus ele trabalhava como se fosse um engenheiro com seu pai, José. Né? Então ele construía casas, construía mesas, construía coisas com madeira. Então isso é ser um artesão. Jesus era um artista, ele começou a sua vida com isso. E depois, quando ele começou o seu ministério lá nos 30 anos de idade já, ele usava as parábolas, usava histórias. Então essa contação de história, como que Jesus conseguia atrair multidões e multidões para ouvir a sua palavra. Ele atraía 5.000 pessoas e depois alimentava a galera com pão e peixe sendo multiplicado. Cara, imagina isso. Jesus tendo que falar para 5.000 pessoas. O cara tinha que ter muita papa na língua. Entendeu? É realmente entender sobre uma comunicação muito grande, é entender essa oratória que Deus dá pra gente se a gente pede. Ou se você não pede e Deus quer te dar, Ele vai te dar mesmo assim. Então é importante entender que essas pessoas, então que a gente citou ali, Bezalel, lá no Antigo Testamento, Êxodo, Miriam, Davi, Paulo, Jesus, são grandes comunicadores e artistas da Bíblia. Então é muito interessante quando a gente olha por essa ótica e fala assim, cara, então realmente os artistas, eles pertencem ao reino de Deus. Como que a gente como artista consegue proclamar cada vez mais, né, sem se influenciar com o mundo? Ou quando eu não sou artista, mas eu percebo que, cara, eu preciso começar a valorizar os artistas e não falar que artista tudo é pessoas que não trabalham, que artista, né, é aquele discurso que você já conhece, porque eles mamam na lei e tal. Cara, nós temos um trabalho a fazer, nós temos um trabalho a ser feito. E assim como existiam os artistas na Bíblia, existem os artistas hoje na cena contemporânea que nós estamos aqui sedentos para falar sobre o amor de Cristo através da nossa arte.
seja através de uma música, como é valorizada a maioria das igrejas, a música, mas também seja através do palco, de um teatro, de uma dramaturgia, de uma poesia, de um filme. Então, se você sente que tem um chamado, seja no teatro, no cinema, na comunicação, eu quero te convidar para conhecer o meu curso dos palcos ao audiovisual. Eu vou deixar o link na descrição. E eu falo exatamente como que você consegue se inserir no mercado de trabalho, como que foi o meu começo lá atrás, quando eu comecei na igreja com meus 10 anos de idade e até onde eu fui alcançando, fui fazer uma licenciatura em teatro numa faculdade secular. Então eu olhei de dentro, né, no mundo, digamos assim, como é que funcionam as coisas para que a gente pudesse trazer para o reino de Deus também. E, cara, é sobre isso, né? É um curso completo que vai te ajudar a transformar a sua criatividade em ferramenta poderosa de impacto com técnica, propósito, fé. Realmente ali a gente vai conversar sobre a ideia desde o do início até realmente você estar no mercado de trabalho inserido, se esse é o teu chamado, se é isso arde no seu coração, realmente eu te convido a conhecer e vai estar tudo aqui no link, né? Vamos usar a arte para glorificar o nome de Jesus. Hoje nós vemos que está acontecendo essa revolução, esse despertamento espiritual, graças a Deus, no mundo da arte, no mundo do cinema. Muitos filmes, né, dos irmãos Kendricks principalmente, estão vindo para o Brasil, está alimentando multidões aí, está alimentando pessoas, né, na sua área artística. E, cara, existe muitas coisas boas que a gente pode fazer como cineastas cristãos aqui no Brasil. A gente contar as nossas histórias, contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida para com o mundo, né? Então a gente tem muito para impactar ainda e eu deixo esse convite então para você conhecer o meu curso. E se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas. Se você não gostou, compartilha com os inimigos, né? O que importa é que a mensagem de Deus seja propagada cada vez mais. Então, beijos, abraços e até o próximo vídeo. Fui!